Olá, eu sou Marcos Vaz, especialista em sustentabilidade e inovação, e esse aqui é o Pod Warden. Oi, gente, eu sou a Fernanda Guimarães e esse é o Pod Warden, um programa que compartilha conhecimento, informação e educação. Nosso convidado de hoje é Marcos Vaz, especialista em sustentabilidade e ESG. Já coordenou times em empresas nacionais e multinacionais e tem muita experiência nessa área. É sócio-diretor da One Sustentabilidade, consultoria e orientado a auxiliar empresas a transformarem os desafios da sustentabilidade em negócios que tragam resultados econômicos duradouros e que gerem valor socioambiental. Possui mais de 30 anos de experiência de liderança no processo de sustentabilidade, inovação, tecnologia e manufatura em empresas de grande porte no Brasil, Reino Unido e México. É um currículo, viu? Gostou da maneira como eu lhe apresentei? Seja bem-vindo. Adorei, Fernanda. Obrigado. Eu agradeço o convite. Marcos, nesse episódio nós vamos conversar sobre um tema que você domina como ninguém, você é especialista, né? Que é o ESG, que significa Environment, Social and Governance. Traduzindo para o português, com você. Ambiental, social e governança. A gente fala um pouco da sigla, o ESG, mas o que é que ela significa na prática? Assim, o que é o ESG? Como ele nasce? Muito bom. É uma pergunta curta, mas eu acho que ela vai ter uma resposta até razoavelmente longa, porque para entender de onde vem, a gente tem que começar num outro conceito, é o conceito da sustentabilidade. Então, se a gente for ver, é uma palavra que habita a conversa de todas as pessoas, todas as empresas, os governos, os jornais, em todo lugar que a gente vai, a gente vê questões e gente falando de sustentabilidade. E, quando eu falo com as empresas, existe um problema neste termo, que é o que a gente chama de obviedade universal. É óbvio que fazer negócios que sejam economicamente viáveis, que gerem benefício social e que respeitem as questões ambientais, que isso é bom. Então, todas as nacionalidades, as opções políticas, as questões religiosas, todo mundo, em todos os lugares do mundo, todas as pessoas acham que que fazer esse tipo de coisa é bom. Então, é uma obviedade universal que respeitar as condições ambientais, ter negócios com lucro e que promovam benefício social sejam aspectos positivos do crescimento econômico. Porém, o que a gente vê? Dado que é óbvio, cada pessoa tem o seu próprio conceito. Então, se eu perguntar para você, Fernando, o que é sustentabilidade? Você vai falar alguma coisa. Se eu posso perguntar para um vizinho meu, ele vai falar, é separar meu lixo. O outro, não, é doar. O outro, numa empresa, vai falar, não, é fazer negócios que não poluam. Os conceitos mudam dependendo de quem fala. Então, para que a gente guie esta nossa conversa de uma maneira que todo mundo, quando a gente falar sustentabilidade ou ESG, tenha a mesma coisa na cabeça, acho que é bom a gente começar no conceito. O conceito de sustentabilidade é uma evolução de um cuidado relativamente recente. A primeira vez que a questão de que a atividade econômica do ser humano impacta negativamente no meio ambiente não é tão longa, não é tão antiga. A primeira vez que apareceu foi na década de 60 do século passado, com a geração do movimento ambientalista nos Estados Unidos, principalmente. Quando eles viram que a atividade econômica causava problemas ao meio ambiente, principalmente nas questões de poluição. Demorou 10 anos a partir da criação do movimento ambientalista para isso habitar as conversas entre nações. Então, as organizações das Nações Unidas incluíram a discussão sobre as questões ambientais só na década de 70, que foi quando os governos, os estados começaram a discutir como garantimos o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo que respeitamos os limites e as questões ambientais. Então, a gente já começou a incluir conceitos, era desenvolvimento econômico com meio ambiente protegido. O termo sustentabilidade ele só vai aparecer 15 anos depois, no final da década de 80, com um conceito muito importante que se chama o conceito de desenvolvimento sustentável. Foi quando incluiu-se, além das questões econômicas, do desenvolvimento econômico,
da proteção do meio ambiente às questões sociais, que não adianta nada a gente promover uma economia pujante, um meio ambiente cuidado, se as pessoas, os povos, não têm as suas necessidades atendidas. Então, aí que virou a questão dos 3 pilares da sustentabilidade: o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental, que a gente fala do triple bottom line, né? Bottom line é cheio de palavra em inglês, né? Essas coisas assim para complicar a nossa vida, mas bottom line, quando você faz uma conta, aquele risco que você passa antes do resultado, aquele é o bottom line. O triple bottom line quer dizer qual é o resultado que eu tenho nessas 3 dimensões. Então, seja uma atividade econômica, um governo, uma pessoa, eu tenho que promover um resultado econômico, social e ambiental, que fala que é o triple bottom line, porque as pessoas que estão nos vendo podem se deparar com esse conceito. Então, a gente vai lá, triple bottom line é o conceito das 3 dimensões da sustentabilidade. E apareceu, como eu falei, aquele conceito do desenvolvimento sustentável, que isso vai cair na prova, hein, Fernanda? Pode ficar tranquilo. Eu estou prestando atenção aqui, estou anotando tudo. Desenvolvimento sustentável é suprir as necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer o atingimento dessas necessidades das gerações futuras. Ou seja, nós temos o nosso conforto, nossos bens, nosso lazer, nossa saúde, todas as nossas necessidades atendidas, sem que para que eu tenha as minhas necessidades atendidas hoje, eu possa complicar a vida de quem vem depois de mim. Então, esse é o desenvolvimento sustentável, que apareceu só, como eu disse, lá no fim da década de 80. Esse conceito foi ampliando, as organizações das Nações Unidas começaram a ter acordos entre países, entre os estados, e o último deles, já estou adiantando, para 2015, que foi o Acordo de Paris, no qual as Nações Unidas, os países representados nessa organização, se comprometeram a desenvolver ações para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós podemos falar isso depois, mais detalhes. Mas aqui eu só quero pontuar a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável. A gente tinha ter as minhas necessidades atendidas sem comprometer a de quem vem depois, certo? A evolução foi ter as nossas necessidades atendidas, ampliando a capacidade das gerações futuras terem as deles atendidas. Então, não basta não prejudicar. Nossa geração ela tem que permitir, tem que ampliar a capacidade de quem vem depois. Então, o desenvolvimento sustentável evoluiu para este conceito. Sustentabilidade é tudo aquilo que as empresas, organizações, pessoas fazem para garantir o desenvolvimento sustentável. ESG, mas você me perguntou de ESG, eu estou aqui falando e falando de onde vem. Mas né? É isso mesmo que a gente quer aprender. Da onde vem ESG? ESG foi um corte do mercado financeiro. As organizações de investidores, os grandes controladores de investimentos no mundo, eles vão colocar o dinheiro num negócio se aquele negócio se prova crível, se prova sólido o suficiente para garantir meu resultado lá no futuro, certo? Para garantir lá no futuro, eles viram que não bastava ter planos, estratégias comerciais e planos de negócio muito desenvolvidos. As empresas tinham que considerar as questões ambientais e as questões sociais, porque se eles derraparem nesse tipo de processo, o risco daquele negócio aumenta. Então, ESG é um corte do mercado financeiro que fala assim, olha, como que nós vamos olhar para as organizações, para as empresas, e ver se elas são empresas sólidas e com risco controlado. Elas têm questões econômicas, é óbvio, porque são investidores, então por isso que o ESG não tem o pilar econômico, porque já está implícito e foi criado por um mercado financeiro. Então, como que as empresas, além das questões econômicas, consideram as questões ambientais, sociais, e eles incluíram uma outra palavrinha, que é a governança. Governança é todos aqueles controles internos que a organização tem para garantir que, no futuro, ela não vai ter um problema gerado por uma deficiência de ética, uma deficiência de gestão, uma deficiência de hierarquia, de uma série de outras coisas que estão dentro desse ambiente da governança. Então, fazendo essa longa história muito mais curta, sustentabilidade é tudo aquilo que a gente busca para atingir o desenvolvimento sustentável, que é ter nossas necessidades atendidas hoje,
ampliando a capacidade de quem vem depois ter o mesmo. E o mercado financeiro criou um viés adequado para isso, lá no Program for Responsible Investment das Nações Unidas, criou essa siglazinha ESG. A primeira vez que apareceu foi em 2006, então não é tão longa assim. E uma dúvida que eu tenho, a gente fala que é uma sigla nova. Por que a gente considera que é uma sigla nova? Porque essas mesmas necessidades, elas já eram, digamos assim, nomeadas de outra maneira? Ela é uma sigla nova porque ela é mais nova do que o conceito de sustentabilidade. Então, por isso que fala assim, uma nova abordagem à sustentabilidade. No ambiente empresarial, passou-se a usar mais o ESG do que sustentabilidade. Que está tudo certo, não tem problema nenhum. E ESG também porque é em inglês, né? Environmental, Social and Governance. E aí o que acontece? ESG é um conceito novo, a gente fala que é um conceito novo só porque ele é mais novo do que o desenvolvimento sustentável que a gente vinha falando até então, que é um viés que o mercado financeiro criou para abordar as questões ambientais e sociais das empresas nas quais eles querem investir. E, logicamente, incluíram o aspecto de governança. Como? Onde está o dinheiro? A gente presta mais atenção, dado que o mercado financeiro começou a falar muito mais frequentemente de ESG, então as questões de sustentabilidade foram meio que confundidas com ESG e está tudo bem. Então, a gente pode falar sustentabilidade? Pode. Pode falar ESG? Pode também. A gente pode falar desenvolvimento sustentável? Pode. Mas mantendo em vista que são todos aqueles atributos, aquelas práticas, aqueles processos que visam garantir o resultado econômico, o respeito aos limites ambientais e o desenvolvimento social. Então, a gente pode dizer que ele é algo meio que exclusivo mesmo para as empresas, né? É uma preocupação de como essas empresas elas vão se desenvolver sem que comprometam ainda mais a questão ambiental, não é isso? É a questão ambiental e os riscos sociais. Se uma empresa opera, por exemplo, numa comunidade e ela... Existem casos óbvios e muito importantes aqui no Brasil, do rompimento das barragens, e são atividades econômicas, atividades empresariais que têm um impacto social muito profundo. E todas as atividades econômicas geram impactos sobre a sociedade e sobre o meio ambiente, né? Então, é como que essa empresa gere, como que ela gerencia, como que ela minimiza esses riscos, e por ela minimizar esses riscos, elas são mais sólidas. O investidor fala assim, oh, que bacana, aquela empresa é bem legal, eu vou investir meu dinheiro lá, porque a probabilidade de eles levarem uma multa, de eles perderem mercado por algum acidente ambiental, algum problema social, é menor. Então, para mim, investidor, é melhor colocar meu dinheiro naquela empresa que tem um aspecto ambiental, social e de governança positivo. O ESG da empresa é bacana. Você acha que a questão do ESG, ele também tira a empresa da questão de ser opcional, levar em consideração a questão social e ambiental e torna isso mais como um dever, na verdade. Não vou falar uma obrigação, se fosse obrigação, todas as empresas fariam. Mas... algo que é interessante, até pela questão que você falou, que a empresa recebe mais investimento nela, quando isso é levado em consideração. É algo que estimula ainda mais, não é isso? Com certeza, sim, né? As empresas, eu falo, como eu trabalho muito com as empresas, né? Auxiliando essas empresas a criarem suas estratégias, seus processos internos, para incluir ESG no papo. As empresas, em geral, elas têm uma atividade, uma postura reativa, que elas reagem a algum estímulo. Esse estímulo pode ser uma legislação, então, se um governo coloca uma lei, então as empresas vão reagir a esse estímulo, ou elas vão reagir aos estímulos do mercado. O mercado do investidor é importantíssimo, então os grandes investidores estão prestando cada vez mais atenção aos aspectos ESG, então logo as empresas estão se adequando para conseguir crédito, e o próprio, aí que entra a gente, né? Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto consumidores, como que a gente coloca pressão sobre aquelas empresas a partir dos nossos hábitos de consumo? Então, que é aí que vem aquela história, né, de consumir é um ato político. O fato de eu escolher uma coisa e não outra
ela expressa as minhas opções políticas, que podem ser também os meus conceitos sociais, os meus conceitos de cuidado ambiental, o quanto eu me interesso por isso e o quanto, lembrando da nossa conversa anterior, o quanto a gente hoje consegue ampliar a capacidade de quem vem depois ter suas necessidades atendidas. Então, essas pressões, sejam elas do mercado, dos governos ou do próprio consumidor, é que fazem com que as empresas se mexam. É universal? Não. Há muitas empresas ainda que estão no começo desta jornada do ESG, dessa jornada da sustentabilidade. Mas, geralmente, são aquelas empresas que ainda não foram expostas a esse ambiente de pressão por causa do negócio, por causa do tamanho, alguma coisa assim. Mas é inevitável que isso vá acontecer. Se as empresas não se adequarem, elas não existirão. Isso que o grande líder das organizações que querem persistir, que querem existir no longo prazo, precisam estar na cabeça. Só vai existir aquela que contribuir para a sociedade de uma maneira positiva, além de gerar o seu produto ou serviço para o qual ela se destina a fazer. Já que você falou isso, eu queria perguntar quais são os pilares que precisam ser observados pelos profissionais que querem participar, acompanhar esse processo. Teve alguma ação que você implantou que foi mais impactante para você, assim? Olha, o trabalho de consultoria é um trabalho bem legal, porque, independentemente de eu estar trabalhando numa empresa, eu sempre acreditei que havia vida inteligente do lado de lá dos muros daquela organização. E quando a gente trabalha com consultoria, a gente vê a riqueza do conhecimento, a diversidade de negócios, de posturas estratégicas das organizações e tudo mais. Deve ser um desafio para você também, né? Entrar em cada empresa é um mundo. Ai, mas é ótimo. É super bacana. Eu aprendo, e tudo isso é assim, eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo. Eu também dou aulas, então, ao dar aula, todo mundo sabe que a melhor maneira de aprender é ensinar alguma coisa, transmitir, ajudar a transmitir esse conhecimento. Então, o que as empresas, na sua pergunta, como que os profissionais pilares, incluem, né? Que pilares que os profissionais têm que se observar? Um pouco a gente respondeu na anterior, que é, olha, para tudo aquilo que eu for planejar implementar, eu tenho que ampliar a minha avaliação. Não basta saber se o produto vai ser bom e se vai dar grana. O meu planejamento tem que incluir as dimensões sociais e ambientais também. E, neste planejamento, o plano de ação todo tem que estar compreendido na execução. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é ter conhecimento profundo sobre aqueles que serão impactados pelo meu negócio. Não apenas o meu consumidor ou o meu cliente, se for um negócio B2B, alguma coisa assim. Quem são aqueles que são impactados? Qual é o extrato da sociedade que vai sofrer a minha externalidade positiva ou a minha externalidade negativa? E envolvê-los na decisão. Eu não posso tomar a decisão sem chamar essas pessoas à discussão. Não quer dizer que eu vou atender 100% de qualquer coisa que as pessoas peçam, venham a pedir. Mas não, eu preciso chamá-los para ajudar a discutir. E tem uma coisa que é fantástica. Eu trabalhei muito tempo com inovação. Eu junto inovação com a gestão da sustentabilidade. Uma coisa muito bacana é que a inovação ela só vai ocorrer a partir do momento que houver fricção de ideias. Só existe inovação onde tem fricção. Então, o discordar ou ter uma posição diferente daquela que eu tenho vai me estimular a criar uma solução mais bacana do que aquela que eu tinha antes. Então, o fato da gente perguntar e trazer esses grupos de interesse, que a gente chama de stakeholders, né? Trazer essas pessoas que sofrerão os impactos do meu negócio, ou aquelas que podem contribuir para melhorar o meu planejamento, trazê-los para dentro, ela melhora o processo de inovação. Ela dá processos mais robustos, produtos mais bacanas e, logicamente, garante um resultado econômico mais legal,
manutenção dos limites ambientais e promoção do desenvolvimento social. É aí que está o negócio. Os líderes precisam incluir no seu planejamento tudo aquilo que garanta o triple bottom line, né, nas 3 dimensões. Você acha que isso também é uma questão que aproxima a empresa da população? Você deu o exemplo da Natura. Você acha que isso torna ela ainda mais popular, mais... Não sei se o termo humanizar seria o mais correto, mas ela aproxima, ela traz essa discussão, ela mostra essa preocupação e eu acho que até da Natura, que eu acho muito interessante, eles facilitam também esse diálogo, eles explicam o que exatamente eles estão fazendo e como aquilo impacta na questão econômica e social. Essa deixar a empresa mais bonita na cena, né? Aquela coisa assim. Sim. Isso a gente chama tecnicamente de reputação. Então, como que a gente amplia o capital reputacional de uma organização? A gente tem ampliar o capital econômico, é fácil, dá para entender, né? O portfólio de produtos e tal. Mas como é que eu crio reputação? A reputação ela aumenta a partir do momento em que, ao olhar para aquela organização, eu sinto que ela está... Toda vez que a gente vai consumir alguma coisa, eu, você e todo mundo, a gente olha para essa caneca, eu falo, olha, quanto custa essa caneca? Vou usar um valor hipotético só para a gente pensar, né? A gente vai lá ver 10 dinheiros. Então, o preço dela é 10 dinheiros. Aí eu, intuitivamente, eu vou atribuir um valor para aquela caneca. Se eu atribuir um valor, para mim, ela valer mais que 10 dinheiros, eu acho que está barato, eu compro. Sim. Se eu achar que o valor para mim dela é menor do que 10 dinheiros, eu acho que está caro e não compro. As questões de ESG, as questões de sustentabilidade aplicadas na gestão empresarial aumentam a percepção de valor daquele que está comprando. O ponto de vista, né? Então, eu vou garantir que aquela pessoa tope gastar um dinheirinho a mais, ou qualquer... Não é que é a mais, mas olha, aquilo é tão bacana, aquilo é tão alinhado àquilo que eu quero, desejo, espero, né, as minhas necessidades, que eu vou comprar e vou topar esse negócio. E a gente já viu, existem muitos estudos, então, quando eu trabalho com as empresas, uma estratégia ESG sólida traz um efeito positivo de reputação tal que a pessoa atribui valor, que eu dei o exemplo da caneca. Uma caneca da empresa do Marcos, que é super sustentável, ela pode até custar mais caro, mas eu acho que ela é barata, para mim. Então, ela é a que a gente fala de... É uma ampliação da percepção de valor, e aí tem as dimensões de valor, um monte de coisa. Mas é muito legal essa visão do consumidor que você falou, que a gente também precisa ter essa consciência, né? Até para valorizar mais isso. Até não, pronto, quando a gente vai fazer uma feira, um produto é orgânico, a gente sabe que a gente vai pagar um pouco mais caro por um produto orgânico, mas é exatamente isso que você falou, que a gente reconhece o valor que aquilo tem, a importância, o porquê, o impacto que aquilo ali causou. Isso é muito legal. Você também aplica isso como consumidor ou só como profissional? Não, todo dia. Todo dia. E não vou falar que eu só como orgânico. Tá? Eu também que não. Tem uma questão importante que é assim, qualquer busca de perfeição impossibilita o começo da ação. Sim. Né? Então, se você quer uma coisa grande, vamos fazer pequeno e vamos... Né? Mas o que eu queria dizer é assim, todo mundo, usando o exemplo do orgânico, se eu vou ver um produto orgânico, vou comprar e eu posso olhar para aquele produto, lembra? Valor, sim, preço. Preço e valor. Se eu estabeleço lá, como que eu, Marcos, estabeleço a minha escala de percepção de valor? A partir do que eu conheço, do que eu sei, do meu viés, da minha educação formal ou da minha exposição na vida, que é diferente da sua. Sim. Então, o orgânico que pode fazer sentido para mim pode não fazer sentido para outro. Por quê? Porque a pessoa não tem a grana? Não, talvez ela não tenha a informação necessária para aquilo, porque tem muita gente que pode até ter condição econômica de adquirir uma coisa que tenha um aspecto mais sustentável, mas não o faz porque não conhece. Então, um dos caminhos que eu acho que é super bacana essa, né, iniciativa da gente aqui, que é como que a gente amplia esta noção em todo mundo. É o letramento. A gente ganhando o repertório, a gente vai poder ter decisões mais consistentes. Uma coisa. E a outra coisa,
a gente não pode, está muito ligado à diversidade, inclusão, a gente não pode ter julgamento de valor sobre as decisões dos outros. Então, eu não posso criticar quem não tem um consumo sustentável, porque aquela pessoa está, eu não sei, A realidade de cada a realidade um, né? dela. Eu não sei a capacidade econômica dela, eu não sei o quanto que ela é literada naquele tema. Até cultural, né? Não sei chega a ser quanto até que os cultural. aspectos culturais vão direcionar aquela pessoa a fazer A ou B. Então, a aceitação desta diferença é o que move o todo no caminho da sustentabilidade. Por que eu falo da aceitação da diferença? Porque toda vez que a gente tenta impor alguma coisa... Eu fiz um curso uma vez no MIT com um cara muito sabido, um cara que chama Peter Senge. Se o pessoal quiser alguma orientação de um livro bem bacana, pode escolher qualquer um do Peter Senge. A gente tem essa parte aqui também no nosso podcast. O Peter, ele falou assim, se uma coisa valeu nesse curso, foi essa frase que ele me disse, que ele falou assim, olha, a tentativa de convencimento viola o relacionamento. Então, se eu tentar te convencer de alguma coisa, eu parto do princípio que eu estou certo e você está errado. E eu estou tentando te convencer, mudar você. Tentativa de convencimento, eu tento te mudar, não a me mudar. Não entender qual é o seu lado e a gente chegar no meio termo. Então, todas as iniciativas que são aquelas impositórias e que falam de, olha, o mundo está acabando, o mundo vai para a natureza, então por isso você tem que forçar a pessoa, né, no sentido de convencimento, ela não dá tanto resultado. Então, a educação, que eu digo, a ampliação do repertório é o que faz as pessoas se moverem. É um movimento mais lento. Conhecimento. Mas é o único movimento que não tem regresso. Não dá para perder conhecimento. Não tem como desaprender alguma coisa. Perfeito, Marcos. Agora a gente vai iniciar um quadro que é o Aiden Explica, que consiste em explicar alguns termos sobre a temática que a gente está conversando aqui hoje. Um termo muito usado quando se fala em ESG é materialidade. Ele significa analisar quais questões são as mais importantes a serem abordadas pelas empresas. Além disso, a matriz permite gerar oportunidade de negócios por meio da identificação de temas relevantes para o negócio, possibilitando assim a geração de valor. É priorizar os temas. Isso é essencial, Marcos, na sua visão? Certamente é, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente acaba priorizando, né? A gente acorda lá, assim, bom, eu tenho que sair desta reunião e ir para uma outra, mas entre elas eu preciso me alimentar, por exemplo. Aí eu vou priorizar, eu vou me alimentar, eu vou para outra reunião, então a gente usa sistemas de priorização a vida inteira. Nas questões, aí estou tentando explicar de onde vem esse papo dessa materialidade aí. Uhum. Como é que ele se aplica, As questões sociais e ambientais são muito amplas e são muitos temas. Você tem, só no social, você tem lá questões de gênero, questões de diversidade e inclusão, você tem pobreza, você tem acesso, você tem educação, você tem as necessidades essenciais de transporte, você tem habitação, você tem uma infinidade de temas. Nos ambientais também é a mesma coisa. Uma organização qualquer, uma empresa, ela não pode falar assim, então eu vou resolver tudo, eu vou atuar em tudo. Não dá. Ela primeiro, não tem capacidade. E outra coisa que é muito importante, ela não tem competência, ela não sabe fazer isso. Não tem a ver com o negócio dela. Então, as empresas, quando elas vão definir uma estratégia de ESG, qual o caminho que elas vão seguir nessas dimensões, elas têm que escolher quais os temas que elas vão operar. Este processo de escolha a gente chama de materialidade. Quais são aqueles temas que são materiais, são aqueles mais importantes para aquela organização abordar na sua estratégia. E por que a gente fala matriz? Né? Você falou, tem a matriz. Matriz é uma coisa que você cruza uns trem aqui com os outros trem desse lado, né? Umas coisas aqui, outras coisas ali. Então, nessa matriz, o que a gente faz? A gente cruza qual é o impacto ou o benefício para a organização de atuar naquele tema, a capacidade da organização de atuar naquele tema, com qual o impacto daquele mesmo tema para o resto da sociedade. Vou explicar. Vamos supor que eu sou uma empresa de moda, faço vestuário, né? E eu tenho vários temas lá. Qual é o tema?
E aí eu vou, por exemplo, falar como uma questão ambiental, uso da terra. Tá? Como que a gente vai usar a terra que está disponível no Brasil. Para uma indústria de moda, ela tem um impacto, uma relevância menor do que uma, por exemplo, que seria o uso de recursos naturais ou geração de resíduo, porque a moda é uma indústria que gera muito resíduo, depois do uso as pessoas jogam fora as roupas, etc. E tal. Então, resíduo é um tema mais importante para a empresa do que o uso da terra, por exemplo. E aí a gente organiza esses temas em ordem de prioridade do ponto de vista da empresa. Aí a gente faz, então agora vamos chamar os nossos stakeholders, né? Aquelas pessoas que estão de fora da organização, vamos chamá-las para elas olharem para a gente e olharem para esses temas e falar e posicionar. Mas para nós não é tão importante o uso da terra, mas para este grupo aqui foi. E isso gera um quadro, uma nuvem de temas. Os temas que são tão importantes para a empresa e para os stakeholders são os temas materiais. Então, a empresa escolhe, eu tendo a orientar as empresas a escolherem no máximo 3 ou 4 temas sobre os quais elas sim vão fazer coisas que sejam relevantes. Não adianta nada você falar que vai fazer 10 coisas diferentes e não fazer nada em nenhuma. Então, é melhor você aplicar o seu recurso, o seu conhecimento, o seu intelecto, né, a sua energia naquilo que você consegue ter uma externalidade positiva, lembra? Ter um benefício, seja ele social, seja ele ambiental, do que fazer pouquinho de cada coisa. Então, a materialidade, primeiro, dá nexo para todo mundo que está naquela organização o que eu faço, agiliza a decisão, está dentro dos meus temas materiais? Sim. Não está? Não vou fazer. Minimiza custos, dado que eu vou estar focando meus investimentos naquilo que realmente é importante e, lembrando daquele papo, amplia aquele meu capital reputacional. Quanto mais resultados naquilo que eu me propuser a fazer, seja ambientalmente ou socialmente, quanto mais resultado eu demonstrar para a sociedade, mais a minha reputação aumenta. Então, por isso que a priorização também é importante. A história da materialidade sempre vai habitar as conversas de sustentabilidade nas organizações. E todo mundo que está nos ouvindo, muito provável que grande parte dessas pessoas vão trabalhar em empresas, né? Assim a gente espera, seja delas mesmas ou de alguém, e elas vão ter que exercer este papel. Então, mas isso é uma coisa lá da empresa. Não, seja você um advogado, um professor, um enfermeiro ou uma chefe de cozinha. Você tem que considerar isso dentro do seu contexto. Quais são os temas mais importantes? Quais aqueles que eu consigo fazer a diferença? Não minimizar a distração daquilo que a gente tem capacidade de fazer. Traduzindo, não adianta a gente querer fazer uma revolução se a gente não está arrumando a cama. Exatamente. De manhã. Né? Isso, exatamente. Vamos por partes, aos poucos. Isso é importante da empresa ter a percepção, né? Que o pouco, quando a gente começa no pouco, já é alguma coisa também. E não é só fazer pouco, fazer menos coisas não quer dizer fazer pouco, é fazer muito de poucas coisas. Perfeito. Do que pouco de muitas coisas. Então, é foco. Né? Não adianta nada, por exemplo, vamos supor que um hospital, tem clientes que são hospitais. Né? As questões sociais são muito mais preponderantes do que eles trabalharem, por exemplo, com as questões das mudanças climáticas. Não estou dizendo que é ruim, mas para um hospital é muito mais importante eles atuarem no cuidado do paciente, como que eles incluem a sociedade, que valor eles geram de criando profissionais melhores para o resto do ambiente em que eles operam. Então, a questão social é mais predominante. Já se eu sou uma empresa petroquímica, a questão das mudanças climáticas é muito mais relevante do que uma outra, comparando com o negócio do hospital. Né? Então, a materialidade ela vai dar foco naquilo que a empresa tem capacidade de fazer. Né? Mesmo a gente levando em consideração a intensidade de cada empresa, o quanto isso é necessário, mas o ESG ele se faz necessário em todas as empresas, em todos os negócios? Ou você acha que tem algum tipo de negócio que não cabe? Absolutamente todos. É assim, tem os óbvios, né? Então, o agronegócio tem um desafio muito grande que é de não
gerar pressão por desmatamento. Sim, beleza, isso é óbvio. Né? A Petro, as empresas de base petroquímica, tem a questão das mudanças climáticas, as energéticas, estão os óbvios. Porém, lembra quando a gente falou de externalidade? Se eu faço uma atividade econômica, eu gero algum impacto. Por eu existir, eu falo para a empresa assim, quando há dúvidas, mas nós vamos gerar um impacto muito pequeno para o grande problema que a gente tem, porque nós somos pequenos. Falo assim, olha, o único jeito de você não gerar impacto é não existindo. Então, fecha a porta, encerra o CNPJ, que aí você zera o seu impacto. Agora, existe a operação, existe o negócio, então esse negócio gera impacto. Seja ele grande ou pequeno. O pequeno é muito mais difícil, por incrível que pareça, é muito mais difícil você estabelecer uma estratégia de sustentabilidade para um pequeno negócio do que para um grande. Porque o pequeno negócio, a quantidade de recursos, seja gente, seja recursos financeiros, ou o mesmo tempo das pessoas, é muito menor. E as decisões têm que ser assim, de hoje para agora. Né? Então, não tem esse processo de planejamento que as grandes empresas têm. Isso é um problema? Tá, é um problema. Mas agora vamos dar uns passos para trás e vamos ver de cima, né? Aquela coisa, o olhar do avião lá. Olhando de fora para a economia, é muito mais importante que as grandes empresas estabeleçam as suas prioridades e as suas estratégias de maneira consistente do que a gente tentar mobilizar um montão de pequenas empresas. Porém, as pequenas empresas, elas têm, dada a flexibilidade, dada a rapidez, a agilidade da decisão, que são poucas pessoas, elas têm capacidade de fazer mais coisas. Então, ao contrário das grandes que têm que fazer poucas coisas, mas com muita intensidade, as pequenas podem se dar ao luxo de investir em várias frentes. Mas o que elas não podem é desconsiderar o impacto da existência dela para o resto da sociedade. Eu dou aula num curso de mestrado e de pós-graduação numa faculdade de moda. E, geralmente, aparece aquela coisa, eu sou dono de uma pequena confecção e se eu prestar atenção nesse tipo de coisas, eu vou... Não é do meu negócio. É assim do seu negócio. Se você vai contratar pessoas e vai pagar um salário justo ou não para ela, é uma decisão empresarial sua. Ninguém te obrigou a fazer isso. Mas o meu mercado não é assim. Não, você não pode culpar o mercado. Você não terceirize a culpa da sua decisão empresarial. A decisão empresarial é sua. Se você vai tomá-la ou não, é uma decisão sua e como você vai fazer. Aí sim as pessoas têm um choque. Então eu sim preciso considerar o aspecto de remuneração das minhas costureiras para definir meu negócio. Sim, precisa. Caso contrário, o risco que você tem de ser acusado de não obedecer às questões trabalhistas é importante. Aí você vai perder seu negócio. Lembrando aquela coisa, econômico, social e ambiental. Todos os negócios precisam considerar as 3 dimensões. Mesmo que o considerar seja assim, vou pensar nisso agora aqui, não tem a ver mesmo, eu sou um pequeno escritório de contabilidade. Questões ambientais para mim são muito irrelevantes comparada com outros, então não vou pensar nisso. Mas preciso ter no meu checklist o que eu vou fazer. Todas as profissões, se o cara é advogado, se é engenheiro, se é uma médica, se é uma professora, se é um pesquisador, seja qual for a atividade profissional da pessoa, ela precisa incluir essas dimensões nas suas decisões. Você acha que essa demanda também tem muito a ver com o perfil do público daquela empresa? Por exemplo, alguma empresa do ramo alimentício, e aí como são os descartáveis daquilo? É uma coisa que vai gerar muito impacto? Então, o público de cada empresa, de cada negócio, ele também traz essa cobrança a mais, essa necessidade a mais da empresa? É um caminho que pode vir por outro lado? Tipo assim, está sendo cobrado e agora a gente vai ter que mudar a maneira como a gente trabalha. Exatamente isso daí. A gente vê, por exemplo, as empresas que estão mais na vanguarda, que estão mais avançadas na questão ESG, são aquelas que têm uma alta exposição. Lembra quando a gente começou a falar assim, as empresas são reativas, elas reagem a estímulos ou pressões externas. As empresas que
produzem e que comercializam os produtos diretamente ao consumidor, então são aquelas de bens de consumo que a gente fala, elas têm stakeholders todo momento. O seu consumidor é aquele que vai fazer pressão. E a sociedade tem evoluído no caminho de aumentar a pressão dessas questões sociais, das questões ambientais sobre as empresas que estão operando. Então, elas reagem mais rapidamente, elas reagiram antes, já caminharam mais. Aquelas empresas que operam entre empresas, que são vendedores de insumo ou produtores de algum serviço para outras empresas, têm uma exposição menor. Por isso elas estão um pouquinho mais atrasadas na jornada aí da sustentabilidade. O advento do ESG, sendo um prisma econômico, um prisma do mercado financeiro, colocou pressão sobre todos, sejam eles direto ao consumidor ou não, porque é o investidor, é o dono do dinheiro que está pedindo. Então, é uma pressão importante, um movimento muito importante que aconteceu com o advento do prisma ESG para mobilizar as organizações a incluírem questões sociais e ambientais. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, não sei nem se tem resposta para isso, mas existe algum ramo, algo assim, que você acha que existe e a gente olha naquela visão de isso aqui é muito ultrapassado, não deveria existir mais, mas que ainda é muito popular? Por aqui tem algo na sua visão que você diz, eu não sei como isso aqui ainda existe. Olha, certamente existe, mas vai muito de como que é um exemplo. A gente tem desculpem todos que estão nos ouvindo que trabalham na indústria automobilística. Hoje, a grande maioria dos automóveis são a combustão que, dado que existem tecnologias diferentes, eletrificadas ou 100% elétrico, são menos impactantes, são mais ambientalmente bacanas e tal, é ultrapassado, certo? Mas a gente consegue trocar a frota na velocidade que a gente precisaria? A gente consegue financiar essa substituição de frota? E aí, eu vou trocar frota, vou jogar fora tudo isso que está rodando aí, que é base combustível fóssil? Não, não dá. Existem, sim. O que eu estou querendo dizer com isso existem coisas que parecem muito século XIX, século XX? Sim, existem. Existem coisas que estão claramente desatualizadas, descompassadas com o momento atual? Sim, existem. Porém, a gente precisa ver. Antes de eu apenas criticar, falar, dá para mudar? Sim. Será que existem condições? Será que o governo estabeleceu incentivos ou um programa que possa ajudar essa transição? Será que o impacto ambiental de uma mudança tipo essa de veículos, né? O impacto ambiental de jogar fora a frota é muito maior do que o de ficar rodando por um tempo até que a frota seja trocada naturalmente. Então, existem processos aí que precisam ser... Eu falo, a gente tem que pedalar muito ainda, né? A gente tem que pedalar até que essas coisas tenham ambiente e condições de elas serem eliminadas e substituídas por outras melhores. E eu perguntei isso exatamente porque você falou sobre a questão de considerar. Considerar já é o primeiro caminho, a gente parar, discutir. Porque às vezes a gente nem olha para um problema como um problema, né? A gente está tão acostumado com aquilo que sempre foi assim, que se torna até cultural, que a gente não olha para ele como um problema. Então a gente nem discute como aquilo ali poderia ser diferente. Acho que falta isso na nossa cultura, né? Como que a gente amplia a discussão, né? Sim. Ou como que a gente inicia até, né? Como que a gente inclui esse viés? Porque cada vez mais, quanto o processo de educação das pessoas, de todo mundo, eu falei, eu aprendo sempre, aprendo todo dia. Cada vez que eu aprendo uma coisinha, eu tomo uma decisão melhor. Então, eu acho que a chave para tudo é ampliar o repertório das pessoas, ampliar o conhecimento, o domínio sobre a multifaceta que existe em todas as coisas, né? Não é uma caneca apenas, né? O que está ao redor disso? Que caminho que aquela cadeia produtiva tem? Tem um caso, por exemplo, de uma externalidade negativa que criou-se uma unidade industrial muito bacana num local pobre, as pessoas não tinham oportunidade de emprego, teve um desenvolvimento social muito, muito, muito positivo numa certa localidade. Porém, o fluxo das coisas que caminhavam, a matéria-prima que ia para lá e produto que vinha, aumentou muito o fluxo de caminhões. Sim. Num lugar onde não existia.
Este fluxo atraiu um monte de prestadores de serviço, boteco, e aumentou sobremaneira prostituição infantil. Isso, olha como a externalidade. Foi uma coisa super legal que fez aquela unidade fabril lá? Foi, super bacana, mas o aspecto negativo da prostituição infantil também chegou, né? Também chegou. Por que eu estou dando esse exemplo? Não dá para avaliar as coisas com a visão de como elas são. Uma fábrica é apenas uma fábrica. Não, uma fábrica é tudo. Eu, enquanto consumidor, vou escolher de quem vou comprar minhas roupas, vou escolher de qual loja, de qual marca eu vou comprar meus alimentos, onde eu vou construir minha casa, ou onde eu vou alugar uma moradia, onde eu vou morar. Todas essas decisões a gente precisa ampliar o repertório, o prisma de fatores que a gente avalia para tomar essa decisão, sem ser chato, sem ser travado, sem ser complicado. É só a gente começar a fazer e a gente vai fazer mais naturalmente, vai para o seu processo natural de decisão. Até que os nossos valores pessoais estejam alinhados com os valores do que a gente consome, né? De qual empresa a gente consome, isso é com certeza muito importante. A Agenda 2030 é um plano de ação universal composto por 4 frentes principais, sendo a mais importante delas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos com focos em superar os desafios de desenvolvimento, promovendo o crescimento sustentável até 2030. Marcos, qual é a importância dessa agenda? A Agenda 2030 ela foi definida em 2015, lá no Acordo de Paris. Eu acho que todo mundo, não vou explicar, mas todo mundo já ouviu falar do Acordo de Quioto, não sei o que lá, protocolo não sei do que. São todos acordos que acontecem lá no âmbito das Nações Unidas. O pessoal, nas reuniões das nações, dos estados, nas discussões, nós precisamos de um plano mais factível, consistente e que vincule, que meio que obrigue os países a atuarem no foco que é a promoção do desenvolvimento social, a respeito às questões ambientais e o desenvolvimento econômico. Lembra do Triple Bottom Line, lembra daquela coisa do desenvolvimento sustentável. E eles falaram assim, então o que nós vamos fazer? No âmbito das nações, as Nações Unidas, então, os países membros se reuniram e escolheram 17 frentes. Essas 17 frentes de trabalho são aquelas que, uma vez cumpridos esses objetivos, a gente chega no desenvolvimento sustentável, que é ter as necessidades da geração atual atendidas, e amplia, ao mesmo tempo, ampliando a capacidade das pessoas que vêm depois da gente terem essas necessidades supridas. Então, eles são primordiais. No âmbito das nações, então tem lá os indicadores, a redução da pobreza, a redução da mortalidade infantil, acesso a saneamento básico, etc. Então, são coisas que os estados, os países têm que fazer. Acontece que ficou tão bacana que as empresas começaram a incluir no seu planejamento, falando assim, olha, se nós atuarmos nesta questão aqui de sustentabilidade, a gente vai estar contribuindo positivamente para qual dos ODS, para qual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a plataforma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável viraram um checklist contra o qual as organizações avaliam os seus planos para ver se eles estão numa boa. Mas elas são uma coisa para as nações. A gente, enquanto cidadão consumidor, não vai cobrar a empresa sobre o ODS, a gente vai cobrar o governo do Brasil. É como se a gente tivesse uma meta para bater. A gente, enquanto nação, exatamente. E aí, a união de todas, a gente tem um objetivo lá na frente como equipe. A gente tem uma meta para bater até 2030, isso, é isso? Isso. Marcos, só para fechar mais o papo da gente nessa questão técnica, porque a gente vai para uma coisa mais informal, o que esperar, não só do Brasil, mas eu acho que do mundo, para esses próximos anos, na questão sustentável? A gente tem uma visão mais esperançosa, a gente está caminhando devagar, mas está caminhando. Qual o seu olhar sobre isso? Eu acho que a gente está caminhando, a gente caminhou mais lentamente no passado recente, mas eu acho que as comprovações inequívocas de que a gente precisa, enquanto humanidade, fazer alguma coisa, como eu falei, é inequívoco, não dá para refutar, não dá para falar que não tem.
Então, a gente vê essas mudanças do clima, a gente vê a brutalidade das mazelas sociais que acontecem em todos os lugares do mundo. Então, isso está aumentando sobremaneira o conhecimento das pessoas e como que essas pessoas cobram as entidades que têm que fazer alguma coisa. Os governos, as empresas, o próprio vizinho, a minha família, meus amigos. Então, como que a gente convive com isso? Esse é um processo que eu falo, não é um processo rápido, ele vai acontecer de uma forma geracional. Existem algumas pessoas que não vão, sabe aquela pessoa que você conhece, fala que é aquela cabeça dura, que não é, por mais que aprenda, não vai mudar? Sim, existem. Mas elas, eu falo assim, vai ter uma mudança geracional. Essas pessoas vão sair do aspecto decisório e vão entrar outras pessoas que já têm um outro repertório. Vai acontecer. A humanidade tem dado alguns soluços, né, nessa jornada. Então, é uma pandemia, uma guerra. Então, esses são os soluços que acabam desacelerando o avanço, mas o avanço é inexorável, ele vai acontecer e está acontecendo. Se não ocorrerem esses soluços, eu acho que é invariável que a gente tenha um ambiente econômico, um ambiente de existência, como fala, do plano civilizatório, muito mais positivo que a gente tem hoje. Eu sou um cara otimista por natureza. E eu acho que eu vou ver isso. Eu não vou falar, não, eu vou chegar a ver isso, né? Eu não sou tão novo. Então, é uma coisa que vai acontecer e cabe a todo mundo exercer o seu papel de uma forma na boa, uma forma suave, uma forma de todo dia, sem pensar que eu sou muito pequeno, sem pensar que a minha ação é nada. Todo mundo, a gente tem uma contribuição no ambiente que a gente tem poder de influência, né? Eu exerço influência sobre pessoas que estão mais próximas de mim. Beleza, tá ótimo. Eu não preciso ser dono de empresa, eu não preciso ser presidente do Brasil para fazer isso. Perfeito. Além de ser necessário, última questão mesmo, assim, porque a gente está falando para um público que a maioria são universitários também, além de ser algo necessário, você acha que também é um ramo muito promissor? Vamos falar agora na questão profissional. Galera que pensa em entrar para essa área, você acha que vai ter sempre mais oportunidades, mais caminhos? Eu acho que as oportunidades sempre existirão. Hoje, como eu falei, a gente está num momento de começar o papo onde não existe ainda. Existem muitas empresas que estão ainda nos passos iniciais. Existem outras que estão mais avançadas. Então, estou falando dessas pessoas todas que vão entrar no mercado de trabalho, elas vão pegar esses contextos. Elas vão estar tão melhores habilitadas quanto mais bem preparadas elas estiverem. Estas oportunidades não vão ser eternas, né? Um dia vai chegar que isso vai fazer parte do básico do negócio. Então, a necessidade de profissionais especialistas nisso vai ser menor. Mas o que eu digo é, neste caminho universitário, neste caminho de educação formal, minimamente as pessoas precisam começar a pensar, enquanto exercendo a minha profissão, como que eu incluo isso? Enquanto no meu papel de aluno, eu questionar a minha organização e falar assim, olha, como que a gente está considerando estes aspectos dentro da ementa deste curso? Não quer dizer que vai ter que ter uma aula, uma disciplina, alguma coisa, mas como as diversas disciplinas estão incluindo esse tipo de discussão no tema. E é isso que cada um vai fazer no curto prazo. No longo prazo, eu acho que as oportunidades vão ser menores, porque, como eu falei, já vai ser uma coisa inerente do como fazer negócio, como operar. Então, não vai precisar de pessoas específicas trabalhando com ESG ou sustentabilidade. Mas até lá, tem um campo, um ramo, um monte de oportunidades para muita gente. Sim, perfeito. Já que a gente falou de universitários, a gente tem um quadro aqui no Pod Widen que é Minha Faculdade. E aí, você tem que primeiro prometer que você vai ser muito sincero, certo? Porque a gente quer saber quem foi Marcos na universidade. Você lembra dos seus tempos de universidade ou não? Lembro, lá no 1900 em Guaraná com rolha. Marcos, você era aquele aluno que deixava para estudar em cima da hora ou você sempre foi muito dedicado, uma pessoa que estudava com antecedência? Eu comecei estudando em cima da hora, levei
notas muito ruins, e aí eu comecei a me preparar um pouco com um pouco mais de antecedência. A gente aprende com as lapadas da vida, né? Mas eu nunca fui um cara muito do estudioso ortodoxo de longas horas. Você não era nerd? Você não era um nerdzão? Não. Eu também nunca fui, mas admiro quem é, viu? Sempre admirei. Você gostava mais das aulas práticas ou teóricas? Assim, no seu curso cabia? Eu fiz engenharia, tinha muita aula prática, e a gente gostava muito mais do que algumas teóricas, porque tem algumas coisas que são muito etéreas, então, né, prática era sempre mais gostoso. Pontual? Pontual o quê? Nas aulas. Eu chegava atrasado. Se eu era pontual? Era, né? Obrigado, né? Eu sou do tempo que as pessoas não tinham essa mobilidade que elas têm hoje. Elas pegavam 2 ônibus para chegar na faculdade, não tinha como não, né? Vou sair agora, vou dar um rolê, depois eu volto. Não, estava lá o dia inteiro, né? Fiz curso integral. Contava as faltas para saber quantas faltas eu ainda tenho. Eu contava porque eu comecei a fazer estágio muito cedo e eu faltava para ir no estágio. Então eu tinha que balancear por uma boa essas causa. duas coisas. Era por uma boa causa. Para a gente fechar o quadro, eu queria que você deixasse uma dica de conteúdo que pode ampliar as possibilidades, o conhecimento da galera, principalmente desse assunto que a gente discutiu aqui no nosso episódio. Você chegou até a falar de algum escritor aí. Eu falei do Peter Sand, que podem procurar qualquer livro dele. Não tem nem ordem para começar, todos eles são muito bons. Mas eles são, às vezes, um pouco mais teóricos, com menos aplicação prática. Agora, o que eu queria trazer para as pessoas é assim, no seu estudo, na sua profissão, você precisa usar fontes legítimas. Basear a decisão em notícias ruins ou em dados ruins vão gerar decisões ruins. No âmbito das questões de sustentabilidade e ESG, então eu queria sugerir algumas fontes de informação que são bem bacanas. Tem os programas desenhados, tem muita explicação, tem vídeo, tem de tudo lá. Então, se para a gente quiser explorar, então procura, primeiro, as fontes relacionadas às Nações Unidas. Então, por exemplo, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, entra no site do PNUD, tem em português também, é muito bacana, tem muita estatística, tem muito a explicação dos ODS, como que eles são derivados nos países, é bem jóia. Do ponto de vista de como isso se relaciona com a economia, a gente visita o site do Banco Mundial, que é o World Bank, tem o braço brasileiro, então procura Banco Mundial, tem muita informação, muito indicador, muita coisa bem legal, que pode servir de referência, tanto em trabalho acadêmico quanto em projeção de futuro. Quais são os mercados mais promissores, onde que eu posso explorar coisas. Tem tudo, muita informação bacana lá. E, manter só esses dois. São essas as suas dicas? Sim. Perfeito. Então, Marcos, adorei conversar com você, lhe conhecer. Também gostei. Aprendi muita coisa aqui hoje, porque é um assunto novo para mim também. A ideia do podcast é exatamente essa, é me trazer mesmo como uma pessoa que vai aprender, lhe questionando. Você falou que a melhor maneira de aprender é a gente ensinando também. Hoje você me ensinou bastante, viu? Muito obrigada pela sua participação. Legal. Eu que agradeço demais o convite, foi muito bacana. Massa. E você, já estava por dentro do tema ESG? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube da Widen, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdo e cortes lá no nosso Instagram, Widen Oficial, e TikTok, widen.oficial. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio para continuar ampliando suas possibilidades e compartilhando conhecimento.